Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes e na aula de hoje você vai aprender muita coisa interessante sobre o hormônio insulina. Lembrando que se você quiser esse material aqui para você, eu posso mandar através do WhatsApp, tá? O WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Não esquece lá de pedir para você esse material para você utilizar ele em alguma apresentação de seminário ou também estudar para alguma prova. Combinado? Hormônios. Eu estou falando isso em todas as aulas sobre hormônios. Hormônios são mensageiros químicos. O que isso significa? Que ele leva um sinal para uma célula-alvo. E esse sinal faz com que esta célula ela acabe ativando a produção de proteínas específicas para desencadear uma função. Ok? Então, quando eu venho aqui e digo para vocês, olha, a insulina diminui a glicemia, ou seja, remove as moléculas de glicose do sangue e coloca dentro da célula. Então, na cabeça do aluno, ele acha que é a insulina que pega, que se une, que se interage com a glicose e coloca ela dentro da célula. E não é bem assim que acontece. Essa não é a função do hormônio. Como eu falei agora há pouco, a função do hormônio justamente é desencadear a ativação da produção de alguma proteína dentro da célula. Essa ativação pode ser a nível de membrana, como no caso acontece com a insulina, ou, por exemplo, a nível de citoplasma núcleo. Aí eu poderia citar outros exemplos de outros hormônios. Ok? Então, insulina é um hormônio, hormônio é mensageiro químico. Outra coisa, não associe apenas insulina à questão de diminuir a concentração de glicose. A insulina faz outras coisas e eu vou estar mostrando para vocês aqui também, tá? A insulina é um hormônio produzido pelas células beta, uma proteína pequena constituída de duas cadeias polipeptídicas, A e B, sendo a cadeia A contendo 21 aminoácidos e a cadeia B contendo 30 aminoácidos. Patrick, essas células beta ficam aonde? No pâncreas. O pâncreas é um órgão produtor de insulina. É uma glândula mista, porque produz hormônios e também produz secreções exócrinas. Como exemplo, o suco pancreático, que vai atuar na digestão. O pâncreas, por sua vez, possui diversos agrupamentos de células que produzem substâncias importantes. As mais conhecidas é a insulina, que é feita pelas células beta, e o glucagon, que é feito pelas células alfa, tá? Então, tanto insulina como glucagon atuam na questão aí de metabolismo de glicose, de diminuição ou aumento da concentração de glicose. Mas aqui eu vou estar falando só de insulina, tá? Então, veja bem aqui a imagem tridimensional desse polipeptídeo, que é a insulina, união de vários aminoácidos. E você vê que tem aqui duas cadeias, uma cadeia A possuindo 21 aminoácidos e uma cadeia B possuindo 30 aminoácidos. É bem pequenininha, tá? Pequena mesmo, tá? E o glucagon é ainda menor do que a insulina. Olha que interessante, ok? Então vamos lá. Em relação à secreção de insulina, existem vários fatores que implicam em sua regulação. Entre estes fatores estão os nutrientes, os hormônios gastrointestinais e pancreáticos, os neurotransmissores como a epinefrina e a glicose. Então, tudo isso daí causa certa influência na liberação ou inibição da produção de insulina. Então, se tem muita glicose no sangue proveniente da alimentação, provavelmente na cabeça de qualquer pessoa o pâncreas vai liberar muita insulina para poder diminuir essa concentração de glicose. Só que veja bem, não é só quando você come. Quando acontece glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio hepático, o glicogênio é um polissacarídeo, a glicogenólise ela é promovida pelo glucagon, lise vem de quebra, então também aumenta a concentração de glicose, tá? E essa glicose também, por conta do seu aumento, aumenta a glicemia, então vai haver produção
de insulina para diminuir. Patrick, tu pensou em que quando tu travou? É porque eu lembrei aqui de uma outra associação, tá? Quando o corpo tem muita glicose e não precisa de colocar mais glicose lá no seu glicogênio, esse excesso de glicose ele pode ser utilizado para, de repente, participar de outros processos intermediários, tá? No caso, por exemplo, de aminoácidos. Alguns aminoácidos eles podem ser convertidos em moléculas de glicose a partir de um processo chamado de gliconeogênese. Então, quando acontece gliconeogênese, também acontece liberação de insulina, uma vez que vários aminoácidos estão se tornando moléculas de glicose e tem que diminuir essa glicose do sangue, ok? Agora, é claro, para poder acontecer essa entrada de glicose dentro da célula, é necessário que exista toda uma transdução em cadeia para haver a ativação dos receptores de glicose, os receptores GLUT. E a insulina ela vai promover a ativação disso, não de forma totalmente direta, mas através de uma cadeia de ativações enzimáticas, tá? Então, olha só, a tirosina quinase adiciona grupos fosfato à tirosina. Patrick, o que diabo é isso? Olha só, existe um receptor nas células de insulina. Esse receptor tem uma camada alfa e uma camada beta. E o que é que acontece quando a insulina se liga a esse receptor? A insulina ela acaba promovendo a fosforilação da tirosina, ou seja, diversas moléculas de ATP que estão aqui na parte intracelular liberam o seu grupo fosfato para a molécula de tirosina, se tornando tirosina quinase. Olha só, tirosina quinase adiciona grupos fosfatos à tirosina, ou seja, a enzima tirosina quinase adiciona fosfato à tirosina. Não é a tirosina que se tornou tirosina quinase ou a tiroquinase que se tornou tirosina. A enzima tiroquinase, ela adiciona o grupo fosfato à molécula de tirosina. E isso só aconteceu por conta da ligação da insulina com o seu receptor a nível de membrana. Patrick, beleza, então a tirosina recebeu esse grupo fosfato. Então, olha só, graças a essa ligação, tá, do receptor com a insulina, causa a autofosforilação das proteínas em resíduos de tirosina, que nós chamamos de substrato por receptores de insulina, IRS. O IRS facilita a interação do receptor com os seus substratos, o que recruta proteínas envolvidas na transdução de sinal. Essas proteínas que vão ser recrutadas, elas é quem não está aí ativando os canais GLUT para poder glicose entrar dentro da célula. Existem dois tipos, tá, de componentes que são ativados nesse processo. O primeiro deles é um bem popular, que é o fosfatidil-inositol-3-quinase. É um nome complicado, fosfatidil-inositol-3-quinase, tá? É um nome complicado, mas é esse cara aí, é essa enzima aí que é ativada para poder justamente atuar no transporte de glicose, síntese proteica, síntese lipídica e síntese de glicogênio. Beleza? Outro receptor bem conhecido é o receptor chamado de proteínas quinase ativas por mitógenos, que é uma outra proteína que é necessária para também colocar a glicose dentro da célula, ativando os canais GLUT. Só que não para por aí. Atua também na diferenciação celular, na proliferação celular, na síntese lipídica e na síntese de glicogênio. Então veja só que esse IRS ele é fundamental para a ação do PI3K e das proteínas quinase ativadas por mitógenos. E são esses dois componentes que vão ser importantes para ativar os canais GLUT que colocam a glicose dentro da célula.
Só que não é limitado só a isso, como você pode perceber. Transporte de glicose, síntese proteica, síntese lipídica e de glicogênio. Então tá aí a relação que ocorre entre a insulina e o seu receptor e o que acontece com a transdução desse sinal, a tirosina quinase, aí adicionando o grupo fosfato, a tirosina, tá? Injeção de insulina tem vários efeitos: hipoglicemia, produção de glicogênio, deposição, anticetogênese e hipofosfatemia, ou seja, diminuição de fosfato, uma vez que muita insulina vai para receptores e muitos ATPs vão ser utilizados. Beleza? Isso significa que uma injeção de insulina determina uma diminuição da glicose no sangue e um aumento do glicogênio nos tecidos. Interessante, esse aumento de glicogênio nos tecidos é hepático, tá? Principalmente hepático. Também tem glicogênio muscular? Também tem. Mas um fato é, a nossa glicemia, ela é mantida, tá? Pelo glicogênio hepático. O nosso glicogênio muscular, ele não cede moléculas de glicose para o sangue. Quando acontece o processo de gliconeogênese, por exemplo, em células musculares, essa glicose não vai para fora da célula. Ela permanece dentro da célula e é utilizada. Quando acontece um processo de glicogenólise, por exemplo, que está quebrando o glicogênio muscular e liberando a molécula de glicose, não chega a formar a molécula de glicose não, tá? O que acontece é a produção de uma molécula intermediária do processo de respiração celular, ela já entra dentro da via e já vai participar do processo de formação de ATP, tá? Uma menor formação de ácido acético, tá? Ácido acetoacético beta, hidroxiburítrico e cetona, bem como uma diminuição de fósforo inorgânico no sangue, que no caso é a hipofosfatemia. Eita, nome difícil da porra. Então tá aqui a relação do pâncreas, tá? Liberando a insulina e diminuindo as concentrações de glicose. Padre, quanto tempo demora o meu glicogênio hepático? Nossa, poucas horas, não tem mais nenhuma glicose no teu glicogênio hepático, tá? Concluindo, podemos dizer que a insulina atua principalmente no músculo, facilitando a gliconeogênese e a glicogenólise. Atua no fígado, diminuindo a glicogênese. Glicogênese é o processo de produção de glicogênio, tá? Então não confunda. Glicogênese é o processo de produção do glicogênio. Glicogenólise é o processo de quebra do glicogênio. E gliconeogênese é o processo de produção de glicose a partir de compostos aglicanos, tá? A insulina age possivelmente nas reações de fosforilação, lá na tirosina, tá? Direta ou indiretamente, bem como suprimento à ação do hormônio da hipófise anterior. Podemos dizer que a insulina atua principalmente no músculo, facilitando a glicogênese, tá? Gliconeogênese e glicogenólise. Atua no fígado, diminuindo a glicogênese a partir de aminoácidos e glicogenólise, como eu falei agora há pouco, e a insulina age possivelmente nas reações de fosforilação, direta ou indiretamente, bem como suprindo a ação do hormônio da hipófise anterior. Repetir essa informação para poder bater o martelo quanto a isso. Patrick, que informações valiosas você trouxe hoje para a gente? Trouxe. E você pode ter acesso de graça a esse slide, só basta pedir para mim aqui, tá? Que eu faço questão de mandar para você. E eu espero muito que você tenha gostado desse compartilhamento de informações. Eu acredito que aulas aprofundadas, a gente não dá aquela aula com tópicozinho, como se fosse para Enem, tá? Eu tô aqui conversando com estudantes que provavelmente estão no ensino superior e querem um detalhamento da informação, que foi o que eu fiz aqui, tá? Uma aula conversada e mais aprofundada. Então, deixa aqui a tua avaliação da aula, tá? E comenta para mim aí qual outro hormônio que você quer que eu fale com mais urgência, porque eu vou falar sobre todos, né? E talvez, se vocês me pedirem uma aqui para falar com mais rapidez, porque eu não gravei ainda,
você solicita que eu gravo, tá? Gente, um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!